Minha ideia hoje é voltar a ser abstrato. Eu já venho mencionando a ideia de base e tal, do espaço vetorial, mas ainda não botei a mão na massa. E quando a gente lidou com o mistério da Santíssima Trindade, a gente passou, criou as coordenadas a partir da base. Então, vou me colocar assim, quer dizer, é um espaço vetorial. Bom, a coisa vai ser base. Dimensão. É claro que vocês veem isso em álgebra linear também, mas tem coisa que eu acho que é bom ver mais de uma vez. Então, a ideia é a seguinte, vamos dizer, você tem o E, é um espaço vetorial. Nem importa qual seja o corpo, real, complexo, qualquer corpo, Z2, tal, serve. Então, a questão é assim, você tem a origem e um ponto P, não existe diferença no espaço vetorial, todo mundo é vetor, mas já tem a origem fixada. Então, vamos dizer, o elemento, se U pertence a E, eu posso olhar esse U como sendo essa flechinha ou como sendo esse ponto, dependendo da interpretação que eu queira dar, ou como nada disso. O U pode ter uma concretude própria. Então, a questão da base é passar do E para algum Rn. Claro que isso aí são os espaços de dimensão finita, nem sempre vai ser possível isso. Quer dizer, a ideia é você pegar cada vetor U e transformar numa N-upla. Então, o instrumento, e a N-upla trazer de volta para U. O instrumento para isso é fixar uma base, ε1, ε2, εn aqui. Então, claro, se você fixar ε1, εn em E, você, obviamente, pode pegar N-upla x1, xn e associar a ela o vetor U igual a x1, ε1, mais xn, εn. Ninguém pode proibir isso. Você pega um elemento de Rn, fixou esses caras, faz isso. A questão é que isso só vai ser legal, se duas condições forem satisfeitas. A primeira condição, funciona para todo U. Claro que aqui eu parti das N-upla, eu criei o U, mas a questão é saber se qualquer elemento de E vai poder ser escrito dessa maneira. Repara que isso aqui, assim, para quem tem a mente mais abstrata um pouco, eu estou criando uma transformação de Rn em E, que é uma transformação linear, mas funcionar para todo U significa que essa transformação tem que ser sobrejetiva. E a outra questão, eu não quero
né, pegar um U e ele ter duas N-uplas diferentes que representam ele. Eu quero que seja única. Então, quer dizer, a segunda exigência seria a representação única. O que significa essa transformação ser injetiva. Quer dizer, eu não posso ter x1, xn, cai num U, e aí tem um outro y1, yn, que não é esse, vai cair no mesmo U. Né? E aqui a questão da sobrejetividade é pegar o V aqui, cada vez que eu pego um x1, xn, eu miro no V e não consigo acertar. Né? Sobrou lá. Então, vamos dizer, essa primeira condição, ela é expressa assim, epsilon 1, epsilon n geram ou também tá, eles podem se considerar indivíduos que eventualmente se associam e geram ou eles podem oficializar a sociedade e se transformar num conjunto que gera né? Então, isso se para todo U em existe x1, xn, rn, tal que U igual a x1, epsilon 1 mais xn, epsilon n. Então, essa é a condição para eu saber que se eu botar um V aqui, alguém vai acertar ele. E a segunda condição é que o que eu vou chamar de linearmente independente. O que eu vou escrever aqui vai ser a tradução disso daqui, mas é equivalente ao que a gente chama de linearmente independência linear. Quer dizer que epsilon 1, epsilon n são linearmente independentes se x1, epsilon 1 se eu fizer duas representações para o mesmo cara, isso daqui tem que implicar que x1 é igual a y1, xn é igual a yn. Tá? Então, na verdade, não pode ter duas diferentes. Tá? E eu vou dizer que epsilon 1 eu vou ser um pouco mais formal aqui, vou dizer assim, epsilon 1 por que eu vou substituir o conjunto pela n-upla? Pelo seguinte, as coordenadas, elas têm uma ordem. Claro que se eu trocar aqui o epsilon 1 com o epsilon 2, o x1 aqui vai ter que trocar com o x2. Eu não quero isso, eu quero pegar os caras e saber que a primeira coordenada é a primeira coordenada e tal. Então, quando eu boto a n-upla aqui, então eu boto n, né?
Às vezes a gente usa base ordenada para... se para todo U pertencente a E, existe uma única N-upla, né? X1, Xn, tal que U se eu botar assim, funciona, mas eu não estou especificando que o x1 se refere ao ε1, x2 ao ε2 e tal. Então, por isso que eu estou enfatizando isso aqui. Tá? Quando eu dou esses caras assim, ser base é equivalente a essas duas coisas aqui. Repara que essa condição aqui na verdade, se eu esquecer a questão da ordem, é equivalente ao seguinte. Ó. Primeiro, se... vamos dizer, o que realmente a gente chama linearmente independente? Quer dizer, o que é independência linear? A independência linear é o seguinte, você tem N caras e nenhum deles pode ser combinação linear dos outros. Quer dizer, εn são, vamos usar realmente essa Li linearmente independente, se nenhum deles é a combinação linear dos demais. Então, você não pode ter εi igual a A1 ε1 mais AI εi mais AN εn sem esse cara aqui. Tá? Então, isso aqui seria esse cara ser combinação linear dos outros. Né? Então, isso não pode acontecer para nenhum deles. Tá? Quando eles são linearmente independentes, né, então, isso aqui é equivalente a várias coisas. Por exemplo, é equivalente a essa unicidade aqui. Repara que sem a ordem eu não tenho a unicidade, né? Pelo menos que eu... Bom, quando eu numero os caras, eu estou dando uma ordem. Também é equivalente ao seguinte, né? Se você tiver 0 igual a x1 ε1 mais xn εn com algum, vou botar assim A1, com algum AI diferente de 0, então se você tiver U igual a x1 ε1 mais xn εn, você também vai ter U igual a x1 mais A1 porque isso é isso, mais isso. Como esse é 0, vai dar igual a isso aqui. E, ao mesmo tempo, se algum aí é diferente de 0, significa que algum dos caras aqui é diferente do correspondente aqui. E, claro, reciprocamente, se você tiver isso daqui com
os y e o x não todos iguais, você faz a diferença e você constrói o zero assim. Então, a independência linear é equivalente a você só ter uma maneira de representar o zero, que é fazer todo mundo igual a zero. Tá? Bom, então, uma base, é isso assim. E a gente pode fortemente suspeitar, né? Está claro, tá claro que Rn, se em Rn você pegar εi igual a 0, 0, 1, 0, aqui na iésima, né? Todo mundo é zero menos esse da iésima. É claro, né, que se você pegar E1, En, isso é base de Rn. Óbvio, né? Porque se você pegar x1, xn, ele é x1 é 1, mais xn é n, e não tem outro jeito. Você não pode escrever esse cara como combinação linear dos outros, porque todos os outros têm zero aqui. Então é razoável a gente acreditar, né, que toda base de Rn tem que ter n elementos. Como é mais ou menos evidente, né, que toda base dos vetores no plano tem que ter 2 elementos, os vetores no espaço tem que ter 3 elementos, mas a gente tem que poder demonstrar isso. Isso é o único teorema algébrico, realmente algébrico, de um curso elementar de álgebra linear. Então, vamos discutir essa questão da dimensão. Quer dizer, eu não posso falar de dimensão do espaço, porque a dimensão do espaço é o número de elementos da base. Porque aí, vamos dizer, se eu tenho uma base com n elementos, né, quer dizer, eu pego aqui um ε1, εn, a ideia é que ele é o Rn. Tá bem claro isso, né? Se você tem uma base com n elementos, você está... Na verdade, todo mundo se representa como elemento de Rn. É mais ou menos claro também, eu acho, né, que se você fizer x1, ε1 mais xn, εn, esse cara corresponde ao x1, xn. Se você pegar o ε1, y1 mais yn, esse cara corresponde ao y1, yn. Se você somar os dois, você vai ter e aqui você vai ter x1 mais y1. Quer dizer, essa bijeção entre os vetores e o Rn também se transfere no seguinte sentido. Se eu pegar um cara aqui, ele corresponde a esse, outro aqui corresponde a esse, quando eu somar aqui, a soma corresponde à soma desses dois. E multiplicar por escalar também. Quer dizer, é um isomorfismo. Quer dizer, transfere, tem uma bijeção e transfere as operações. Bom, mas vou me colocar então na questão que é a seguinte: eu tenho um espaço vetorial e eu quero mostrar que se ele tem uma base com n elementos, toda base vai ter n elementos. Não sei o que tem aqui que eu estou com. Então, meu objetivo é esse. Mas eu vou mostrar eu quero colocar um lema muito simples, né, que eu chamo de lema fundamental.
Essa coisa de base, dimensão e tal, geralmente, vamos dizer, muitos textos fazem, muita gente faz, resolvendo sistema linear. Eu detesto. Uma coisa que eu detesto no livro do Strang é que ele faz assim. Eu acho que é uma coisa assim que é totalmente abstrata. Claro, o sistema linear está implícito de alguma maneira, mas a ideia é a seguinte, olha só, imagina que você tem aqui alfa igual a U1, UN, é um subconjunto de E, beta igual a V1, VM, também subconjunto de E. E vamos supor que esse cara daqui, alfa, gera E. E beta é LI. A ideia mais ou menos clara, né, é que se o alfa gera E, é claro, eu posso ir jogando fora elementos de alfa, né? Se ele não for linearmente independente, é porque um deles é combinação linear dos demais. Então eu jogo esse cara fora, ele não serve para nada. Aí se não for linearmente independente o que sobrou, eu pego mais um, vou jogando fora até uma hora que ficam linearmente independentes. Então eu posso diminuir esse alfa até ele virar uma base de E. A questão é se eu posso... Eu deveria também poder aumentar esse cara até virar uma base de E. E normalmente eu devo poder mostrar, né, que esse cara daqui, que pode ser aumentado até ficar uma base, e esse cara daqui, que pode ser diminuído até ficar uma base, então o M é menor do que N. Né? Quer dizer, M menor ou igual que N, e eu posso completar esses caras aqui até virarem uma base, só escolhendo caras aqui. Isso é menos evidente, talvez. Tá? E existe gama, base de E, base não, não sei se ele é base, base de E, com beta quer dizer, eu consigo criar uma base de E simplesmente pegando ela vai ter que conter todos esses caras daqui e vai estar contida na união. Então os outros caras daqui que não estão aqui vão sair de alfa. Isso imediatamente, isso imediatamente tem como consequência o teorema, né? Se tem base de N elementos, então toda base de E tem N elementos. E aí esse N é a chamada dimensão de E. Tá? Por quê? Porque uma base tem que gerar E. A outra base tem que ser linearmente independente. Se eu mostrei que se um gera, o outro é linearmente independente, então o que gera tem mais elementos, ou pelo menos não menos do que o LI, então se esse gera e esse é LI, esse tem menos elementos que esse. Mas se esse daqui é uma base e esse também gera e esse também é LI. Então esse também é menor ou igual que esse. Então o número de elementos é igual. Tá?
Então, desse lema sai esse teorema aqui. E sai muitos outros subprodutos. E esse lema ele pode ser demonstrado de uma maneira bem sequinha. Né? Quer dizer, você pega, vamos dizer, você pega aqui os elementos U1, o N estão aqui, e eles têm, né? Eu gosto de pensar que eles são ministros do Supremo e têm suas togas. Então eles trabalham com as suas togas. Então aqui tem a toga 1, toga N. Então quando eles aparecem, eles usam as suas togas. Tá? Eles estão aqui no Supremo, guardados aqui assim. Então, nesse momento, o 1 tem a toga 1, o N tem a toga N, e aí chega aqui o V1. V1. V1 chegou um elemento de E. Como esses caras geram, né? Esses caras aqui geram E. Então, V1, ele é igual a um certo T1. Eu vou botar aqui... Bom, os caras vêm aqui com a toga, T1 mais TN, tá? Eles vieram vestidos com as suas togas aqui. Mas o V1, como esse beta é linearmente independente, não pode ter zero aqui. Tá? Tá? Porque nenhum deles pode ser zero, porque senão zero é sempre 0 vezes 1, 0 vezes outro. Ele sempre pode ser escrito como combinação linear dos demais. Tem um detalhe lógico aí, quando só tem um elemento, mas pensa assim, se são LI, um deles é 0, então bota 0 vezes cada um dos outros e gerou ele, então não serve. Então, esse cara aqui é diferente de 0. Bom, se ele é diferente de 0, algum TI é diferente de 0. Então, vamos deixar aqui, né? Tem aqui o TI. Então, o que a gente faz? A gente subtrai TI, fica aqui com menos TI igual a T1 mais... E aqui onde estava o TI, entra aqui o V1. E aí eu posso, como esse TI é diferente de 0, eu posso simplesmente dividir por menos TI, né? E aí eu fico com menos... Bom, posso botar assim. Aqui é menos V1. Né? Tá, o V1 passou para cá e era com menos. Então, aqui eu posso botar, bom, deixa assim, mais. Né? E, bom, isso aqui agora desapareceu. Então, esse cara é combinação linear desses. Se ele é combinação linear desses daqui, então eu posso fazer o seguinte, ó. Alguém aqui, algum desses U's aqui, entrou, vamos dizer, saiu, e eu boto o V1 no lugar dele. Então eu posso botar o V1 aqui. Tá? Então sai alguém, quer dizer, esse cara daqui tira a toga, né? Se aposenta o cara que estava vestindo a toga TI,
E o V1 passa a vestir a toga TI. Por quê? Porque tudo que era gerado com esses daqui pode ser gerado com esses. Porque, primeira coisa, você faz, bota esses aqui com o V1 no lugar desse daqui, gera o cara que estava usando a toga TI e depois você gera todo o resto. Tá? Vou fazer sem as togas, para talvez fique mais explícito, né? Quer dizer, o V1 entra aqui, você tem T1 mais TI mais TN com esse TI diferente de zero. Então você passa esse para cá, divide por menos TI, você fica com o I igual a menos T1 sobre TI U1 mais 1 sobre TI V1 menos TN sobre TI UN. Então, agora, toda vez que você precisar gerar alguém usando esses caras, onde está esse cara aqui, você pega e coloca tudo isso. Mas se você tiver um W qualquer agora, assim, W, igual a esse daqui. Então, você pega esse cara daqui, vamos dizer, aqui seria X1, o 1, mais XI, o I, mais XN, o N. Pegou um W, ele se escreve como combinação dos antigos ministros. Aí você pega o iésimo ministro e diz, peraí, onde está isso aqui? Eu vou botar esse treco todo. Redistribui as coisas pelos outros, e é claro que agora você tem uma combinação linear desses caras aqui. Tá? Tá claro, André? Não? Espera aí, você não está falando coisa com coisa. Eu não falei de... não tem dimensão do espaço ainda, porque eu não provei esse teorema. Eu estou provando o lema, vamos organizar a cabeça. Eu sei o que é gerar, eu sei o que é linearmente independente, e eu sei o que é base, mas eu ainda não sei provar que toda base tem o mesmo número de elementos. Aí eu disse, olha, vai funcionar se eu provar este lema aqui. Então, se eu provar isso, eu tenho isso. Então, não tem dimensão do espaço ainda. O que eu estou dizendo é simplesmente o seguinte, eu tenho N caras e eles geram o espaço. Né? O 1, o N... Esses caras aqui geram o espaço. Está aqui, está escrito aqui. Então, qualquer W que chegue aqui, W, se ele está em E, ele tem direito, vamos dizer assim, mais XI o I, mais XN o N. Quer dizer, ele tem direito de ganhar uma carteirinha de membro do espaço, um CPF, sei lá, uma coisa assim, que são essa NUPLA aqui. O problema é que, como esses caras aqui não necessariamente são linearmente independentes, ele pode chegar um outro dia e ganhar um novo CPF. Tá? Na verdade, se ele tiver 2 CPFs, ele vai ter infinitos CPFs. Tá? E não é essa a ideia. Tá? Mas... Por isso, esses caras aqui, em princípio, não formam uma base, eles são só linearmente independentes. Então, agora, esses aqui são linearmente independentes. Significa que, se chegar um W, e eu quiser escrever como combinação linear desses, pode ser que eu não consiga. Ele vai chegar lá e vai dizer, ih, você não está no sistema. Não tem CPF. Tá? Mas se o cara estiver no sistema desses aqui, ele vai ganhar um CPF e é único. Não tem 2 para ele.
Tá? Ninguém vai ter 2 CPFs nesse aqui. Então eu quero juntar as duas coisas, né? Base é isso. Tá? Todo mundo ganha CPF e o CPF é único. Tá claro? Você quer falar, André? Fala aí. Não, não. Esses T's aqui são só esses aqui são só as togas. Deixa eles pendurados aqui. São togas. São roupas. Não tem ninguém dentro. O TI não funciona se não tiver. Tá certo? Não tem fantasma aqui, nem no Supremo. Quer dizer, não pode chegar uma toga vazia e votar. Tá? Os TI são só as togas. Porque a gente precisa reorganizar. Olha só, a questão é só. As togas são só um artifício para o seguinte. Ó. Chega aqui o V1. Então, o V1 é um elemento de E. Então, ele é igual a T1U1 mais TIUI mais TNUN. Eu estou me antecipando aqui. Mas como esse cara daqui é diferente de zero, porque ele vem de um conjunto linearmente independente, então, algum desses TIs é diferente de zero. Tá? E aí, então eu digo, bom, então vamos dizer que eu já escrevi aqui com TI diferente de zero. Então, a única coisa que eu deduzo daqui, que é óbvia, né, é que eu posso, se esse cara é diferente de zero, eu posso dividir por menos TI, passar para cá e escrever esse cara como combinação linear de todo mundo mais o V1. Né? Então, eu posso escrever UI igual a menos T1 sobre TI. U1 mais 1 sobre TI V1 mais no fim, menos TN sobre TI UN. Tá? Passei esse para cá, todo mundo como menos, dividi por menos TI, deu isso. Então, a única coisa que eu estou dizendo é o seguinte, ó. O poder de dar o CPF para o W estará mantido se eu pegar esse cara daqui e disser, ó, vai, o I agora está aposentado e o V1 entrou no lugar dele. Então, o V1 entrou no lugar dele. Por quê? Porque ele se aposentou, mas ele deixou esse algoritmo aqui. Ele deixou, a gente tem esses CPFs. Então, o W tinha esse CPF aqui. Aí eu digo, bom, onde está aqui o UI, eu simplesmente escrevo isso aqui. Ó. Onde está o UI, eu pego essa coisa toda aqui, jogo aqui onde está o UI, faço as contas, não tem mais o I, porque aqui não tem mais o I, aqui não tem mais, só tem o 1, o N menos o I e mais o V1. Então, o W, que era escrito como combinação linear desses, passa a ser escrito como combinação linear desses aqui. Tá legal? O negócio das togas é só o seguinte, é porque no próximo passo eu quero fazer a mesma coisa. E é conveniente para mim dizer, ó, agora esse cara acabou de entrar, vamos botar ele aqui em primeiro lugar. Tá? Então aqui fica V1 e mais os outros caras aqui. Os U's. Então é como se o V1 pegasse a toga número 1 e os U's, os velhos, pegassem as outras togas. E aí vai chegar o V2. Né? Quer dizer, o que eu fiz até agora? Eu tirei um cara de alfa e coloquei um de beta.
Agora eu quero pegar o segundo e colocar o segundo de beta também. Então, entra aqui o V2. V2. Bom, V2 vai ser T1. Vou chamar aqui de S1V1 mais T1. Vamos dizer, mais combinação linear dos UIs, de U1, o I de fora, o N. Tá? Aqui tem um detalhe importante, olha só. O V2, o que eu quero fazer? Eu quero escrever aqui, isso aqui vai ser T1, U1, mais TI, UI, mais TN, UN, só que esse aqui não tem, né? E eu quero fazer o V2 entrar no lugar de um desses de cá. Então não basta eu dizer que ele é diferente de zero e, portanto, algum desses caras é não nulo, porque senão o S1 podia ser zero. Tá? Quer dizer, se o S1 poderia vamos dizer, ser diferente de zero e os outros serem zero. E aí eu trocaria, sairia o V1, entraria o V2. Não é essa a ideia. O V2 tem que entrar no lugar dos de cá. Então observa que algum desses caras aqui tem que ser não nulo. Porque se esses forem todos nulos, o V2 é múltiplo do V1, o que não pode, porque eles estão no beta, e o beta é linearmente independente. Então o V2 não pode ser múltiplo do V1. Então aqui, ó, então a maneira mais, vamos dizer, mais fácil seria dizer assim, ó, eu boto aqui, é como se eu renomeasse, eu renomeio os U's que sobraram e eles passam a se chamar o 2 até o N. Então aqui seria eu pensar assim, ó, eu poderia dizer assim, ó, T1, V1, mais T2, U2, mais TJ, UJ, mais TN, UN, o que não é bem verdade porque o UI que saiu não necessariamente era o 1. Por isso que era melhor ter as togas. Porque aí, trabalhando com as togas, o V1 estaria com a toga 1 e os demais estariam com as togas de 2 em diante. Tá? Se fosse computação, eu renomeava todo mundo. Então é como se eu tivesse renomeado esses caras aqui. Ou então pensa isso, que o V1 pegou a toga 1 e os outros ficaram com as togas seguintes. Porque quando eles estão em seção, eles não são o fulano, eles têm todos, cada um a sua toguinha lá. Então, o importante aqui é compreender o seguinte, ó, com algum TJ não nulo, com J maior que 1. O J igual a 1, porque se esse cara, se esses caras todos forem nulos, o V2 é múltiplo do V1 e aí contradiz a hipótese do beta ser linearmente independente. E aí você faz a mesma coisa, né? Se o TJ é não nulo, você passa para cá, bota o V2 lá e o V2 entra no lugar do J. Entendeu? Prestem bem atenção que é o seguinte, todo ano eu ensino esse teorema, mostro esse detalhe, aí em seguida eu boto no teste e todo mundo erra. Vai cair no teste que vocês vão fazer, já está pronto quando acabar a aula. Tá? Todo mundo esquece esse detalhezinho aqui. Então, esse detalhe significa, na verdade, ó, é o seguinte, ó, imagina o seguinte, que entraram K caras aqui.
Tá? Então, entraram K caras aqui. Ó. Eu tenho agora, depois de fazer isso, eu tenho aqui o V1 até o VK, e aqui estão os U's. O V1 está com a toga 1, o V2 está com a toga 2, tá? Então, você tem aqui, ó, aí entra o VK mais 1. Bom, se o K for o último, significa que ele entrou no lugar de alguém e vamos dizer, ele não pode ter sobrado, vamos dizer, se eu pegar o VK mais 1 aqui, ainda tem um cara aqui, e todos aqui acabaram, se acabaram os U's, não pode, porque o VK mais 1 seria a combinação linear desses aqui. Então, se esses caras entraram e sobrou um cara aqui, então ainda tem gente para ser substituído aqui. Então, enquanto não entrarem todos aqui, se tiver um para entrar, tem que ter o U aqui dentro. E aí o VK mais 1 vai ser T1 V1 mais TK VK mais TK mais 1 Esses aqui são os U's. Vocês vão ter que escrever isso direito. Tá? Então, os U's. Agora, eu posso dizer o seguinte, ó, que se esses todos forem zero, não rola, porque o VK mais 1 seria a combinação linear de outros caras aqui. Então, com algum TJ diferente de zero, J maior que K. E aí, sai mais um e entra mais um. Então, isso mostra o seguinte, ó, que eu posso pegar os VIs, um a um, eu vou colocando no lugar dos U, e enquanto tiver V querendo entrar, tem que ter algum U para sair. Porque se tiver um V para entrar e não tiver mais nenhum U, significa que os V's que entraram geram o espaço. E se eles geram o espaço, esse que ainda não entrou seria a combinação linear deles. Entendeu o raciocínio, André? Tá? Então, isso mostra que esse cara tem um número de elementos maior ou igual do que esse, e que chega uma hora que eu esgoto esses, então todos esses entram, e eles, mais os que ficaram aqui, vão... base não, né? Desculpa. Aqui eu escrevi base, mas eu escrevi... Existe gama com isso aqui, tal que gama gera... né? Ele não é base, tá certo? Porque vão ficar esses caras, mais alguns daqui, e eu só sei que ele gera o E. Tá? Bom, então, posso considerar que está entendido esse lema? Aí vocês vão ter que escrever ele para mim. Eu acho que é mais legal pensar ele como um algoritmo mesmo. Um algoritmo que você tem uma poderosa subrotina, que é a que escreve qualquer vetor de E. Eu estou te dizendo o seguinte, ó, eu tenho uma subrotina que escreve qualquer vetor de E como combinação linear desses caras. Então, me mostra isso, que eu posso pegar esses M aqui, tirar M daqui, botar esses no lugar,
e continuo podendo gerar todos os elementos de E. Por isso que essas variáveis T1, Tn, talvez sejam úteis. Entendeu? É mais ou menos assim, ó, você tem o 1, o N, aí você cria a variável T1, Tn, aí elas recebem o 1, o N. Na hora que você entrou o V1, você diz, agora o cara que saiu, se ele não é, se o cara que saiu daqui não é o 1, então quem estava no lugar do 1 vai para a posição dele, e o V1 entra aqui. E aí você fica com T1, Tn, sendo que o T1 é o V1. Aí você repete, o cara que saiu, se ele não estiver vestindo T2, ele vai para a posição do que saiu e entra o V2 aqui. Tá? Não sei se é o melhor algoritmo, mas é uma boa ideia. Entendeu um pouco a função das togas aqui? É como se fosse uma variável que eu criei para eu poder organizar os caras. Não. Quem vai entrar é o V1. Aí você diz, saiu 1. Não tem. Porque, por exemplo, pode acontecer o seguinte, né? Desses caras aqui serem E1, E2, E3, EN. Esses são os U's. O 1, o 2, o 3, o N. Aí eu tenho o V1, ele é igual a E1, o V2 é igual a E2 mais E3, etc, etc. Aí quando o V1 chegar aqui, ó, ele é o E1, aí o 1 sai. Mas se por acaso esse daqui for o E2 e esse for o E1, aí quando chegar o E1 aqui, não tem como você escrever o E1, o 1, como combinação linear do E1, E1, E3, etc., porque ele é o E2. Tá? Então você sempre vai ter que fazer uma reorganização. A maneira talvez mais simples seria dizer o seguinte, ó, você sempre bota aqui, pega esses caras e bota na ordem dos números. Então você reorganiza assim. Se esse cara saiu, beleza. Se ele não saiu, alguém saiu aqui. Aí você pega esses caras aqui e diz, ó, o menor é o primeiro, o segundo menor é o segundo, o terceiro menor é o terceiro. Tá? Tem uma maneira simples de reordenar, que é pegar a ordem dos índices. Os índices que restaram, o menor índice vai ser 1, vai ser 2, sei lá, na verdade 2, né? O segundo 3, etc. Tá? Mas não tem como você garantir que eles já estão na ordem boa. Tá? Vai ter que renomear o reordenar. Tem que renomear, alguma hora você tem que... ou você fala uma coisa assim meio vaga, como eu estou falando. Né? Tá. Então, é legal assim, né? Quer dizer, se você sabe, por exemplo, que se você tem uma base do espaço, E1, EN. Se você pegar V1, V2, V3 aqui... Se eles são linearmente independentes, você pode pegar N-3 aqui, existem N-3 aqui, que você joga aqui e completa e forma uma base. Quer dizer, não é só o fato de que todo conjunto LI pode ser completado até formar uma base.
Repara que essa ideia também é uma ideia boa, né? Você pega esses caras aqui e diz, bom, se eles não geram espaço, tem alguém que não é combinação linear deles. Então eu vou acrescentar esse cara aí. E aí mostra que com esse cara, esses caras continuam LI. E aí você vai acrescentando. Só que se o espaço for de dimensão infinita, não acaba nunca. Então você vai ter que, alguma hora, usar que você tem esses caras aqui que geram o espaço para garantir que esse processo acaba. Entendeu? Aqui você pode ir tirando, porque de zero não passa. Aqui você pode ir aumentando e pode ser que não acabe nunca. O conjunto de todos os polinômios, por exemplo, é um espaço de dimensão infinita. Então você tem a constante, tem o x, tem o x2, o x3, né? Então você sempre pode ir botando mais uma potência, mas você não acaba, não forma uma base nunca. Bom, então é isso. Mas eu estou interessado, na verdade, na base ortonormal. Então, estou interessado agora na questão seguinte, base a base ortonormal, a base ortogonal é a base em que todos os elementos 2 a 2 eles são perpendiculares. Então eu preciso do E espaço vetorial com produto interno. E aí tem um algoritmo, é o algoritmo conhecido por esse nome. É um algoritmo meio óbvio, mas na hora que quando eles fizeram isso, o conceito de espaço vetorial com produto interno não existia ainda, então não era nada óbvio, né? Que é o seguinte, imagina que eu tenho V1, Vn em E. Esses caras aí, aqui, eles geram um subespaço E0. Tá? Quer dizer, se eu pegar todas as combinações lineares deles, é um subespaço. Tá? E0 assim, não tem nada. Tá? Então, se eu fizer todos os T's igual a 0, gero 0. Se eu somar dois caras assim, claro que está nesse espaço aqui. Se eu trocar o sinal, dá o simétrico. Então, é um subespaço vetorial. É um espaço vetorial dentro do E. A questão é a seguinte, eu quero produzir, então eu quero base ortonormal de E0. Eu não estou nem dizendo que esses caras aqui são linearmente independentes, que eles são uma base. Então, o meu algoritmo pode... Tá, porque, eventualmente, eu tenho os caras aí e eu não sei se eles são linearmente independentes ou não são. Tá, mas o algoritmo também detecta isso. E o ortonormal tem um certo luxo na base ortonormal, mas ela implica em fazer mais uma divisão que às vezes não vale a pena. Sei lá, uma coisa assim. Tá? Então, eu quero a base ortonormal. Bom, como é que eu vou pegar a base ortonormal? Eu pego V1. Aí eu testo, eu não me lembro mais como é que é o balãozinho de teste.
não me lembro se é uma bolinha, se é um negócio assim. Aí eu testo, eu pergunto, V1 igual a 0? Se for igual a 0, jogo V1 no lixo e chamo V2. Se ele for diferente de 0, eu faço ε1 igual a 1 sobre norma de V1, V1. Tá? Quer dizer, peguei um cara, V1, dividi pela norma, criei o ε1. É o meu primeiro vetor unitário da base. E aí eu chamo, né? Aqui eu volto para cá, né? Aqui é o V da hora, né? Vamos dizer, VK. Mas o algoritmo agora vai mudar daqui para frente. O algoritmo funciona assim. Imagina que eu tenho V1, quer dizer, que eu tenho ε1, εk. Com εi diferente de 0 e εi escalar εj igual a 0. É melhor botar assim, né? εi εj igual a 0 se diferente de j e 1 se igual a j. Isso também se escreve dizendo que é igual a delta ij, chama delta de Kronecker. Vale 0 se é diferente de j e 1 se igual a j. Aí eu pego o próximo V. O próximo V não precisa ser o VK, né? Porque pode ser que eu tenha jogado fora gente antes. Porque aí eu pego o VM e testo o seguinte: será que VM é igual a T1 ε1 mais TK εk? É um teste caro, né? Porque você tem que resolver um sistema linear. Mas você pode, como esses caras são unitários e ortogonais, né, você pode calcular quem são esses caras, olha só. Porque se isso for verdade, imagina que o cara, truque de Fourier, imagina que esse cara é combinação deles, e eles têm essa propriedade aqui. Então, se eu quiser o TI, eu faço VM escalar εi é igual a T1 ε1 mais TI εi mais TK εk εi. Tá? Imagina que esse cara é combinação linear desses caras aqui. Então, se eu fizer esse produto escalar, eu posso garantir que isso é assim. Só que agora, ó, o ε1 com εi dá 0, ε2 com εi dá 0, e o εi com εi dá 1. Então, isso daqui é igual ao TI. Então, é fácil calcular esses caras, tem que ser isso. Então, eu testo botando esses TIs aqui, e vejo se esse cara é igual a esse. Se for, o VI, VM, vai para o lixo e chama o próximo. Se não for, olha só que interessante, essa é a parte mais bonitinha da coisa. Imagina, é a projeção.
Imagina que eu tenho aqui o espaço gerado pelo ε1, ε2, etc., εk, e eles são unitários e ortogonais. Aí eu pego um V, chama só de V, que não está nesse espaço. Tá? Ele não era combinação linear lá. Aí o que eu faço? Ó, eu projeto ele aqui, e agora esse cara daqui, V barra, ele vai ser perpendicular ao espaço. Como é que eu faço isso? Para eu achar esse cara perpendicular ao espaço, bom, aqui eu tenho um, vamos chamar um V barra, vamos chamar aqui esse cara de V til, tá? Então, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, V, eu quero escrever isso, V igual a V til mais V barra. Com as seguintes propriedades, V til está aqui. Então, ele é igual a T1 ε1 mais TK εk. E a segundo, o V barra, ele é perpendicular a esse espaço aqui. Tá? V barra é ortogonal a esse espaço aqui, é índice K. O que significa isso? Que ele é perpendicular a todos os caras daqui. Quer dizer, V barra escalar U é igual a zero para todo U aqui. Mas eu não tenho, né? Quer dizer, eu estou dizendo, eu quero, mas como é que eu consigo isso? Olha só, eu pego aqui, ó, isso aqui, tá claro isso? Que se esse cara é combinação linear desses caras aqui, então cada TJ é igual a V til escalar εj e ponto. Foi o que eu fiz aqui, o truque do Fourier. Entendeu? Quer dizer, se esses caras são 2 a 2 ortogonais, quando eu multiplicar esse cara por um deles, eu tenho o produto dele por esse, e essa combinação linear aqui, vezes um deles, vai zerar tudo menos esse daqui. Se ainda por cima esse escalar e esse é 1, vai dar só o TI aqui. Então eu posso escrever isso. Mas repara, eu quero achar, se eu achar o V barra aqui, eu tenho o V til, eu tenho o V barra. Só que para eu achar esses caras eu preciso do V til, mas eu não preciso, olha só. Porque daqui, ó, eu tenho que o V til é igual a V menos V barra. E o V barra, escalar cada um desses aqui é zero. Então, o produto escalar desse daqui por esse daqui é igual ao produto escalar desse daqui por esse daqui. Porque esse daqui tem uma parte que é esse e a outra é perpendicular a esse aqui. Quer dizer que eu posso escrever isso daqui, ó, isso daqui é igual a V menos V barra EJ, que é igual a V εj menos V barra, e esse daqui é zero. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, que a projeção V til de V em EK é V til igual a T1 ε1 mais TK
epsilon K com T índice J igual a V J de 1 até K. Quer dizer, basta eu fazer isso, eu já tenho a projeção. Ou seja, na verdade, eu estou dizendo o seguinte, a gente não percebe isso muito bem em R3, mas quando você tem que projetar um vetor num plano, em R3, se você tiver o vetor normal ao plano, você projeta na direção normal e tira essa projeção. Mas se você tiver o plano dado por dois vetores, você tem que projetar como combinação linear desses dois. Se esses dois que estão gerando o plano aqui forem unitários e ortogonais, ou pelo menos ortogonais, aí é sopa, você faz assim. Então, a ideia principal aqui, né, tem duas ideias. Vamos pensar assim, epsilon 1, epsilon K geram um certo espaço F. E epsilon I, epsilon J igual a delta IJ. Delta IJ é 0 quando I é igual a J, aliás, é 1 quando I é igual a J e 0 se I for diferente de J. Então, significa que esses caras são 2 a 2 ortogonais e ainda no luxo eles são unitários. Então, primeira ideia, se V pertence ao espaço F, então V é igual a, manter a letra, T1 epsilon 1 mais TK epsilon K. Como é que eu acho esses caras aqui? Se eu quiser o T1, eu faço V escalar epsilon 1. Porque aí eu vou fazer isso daqui escalar epsilon 1. Aí eu vou fazer esse com epsilon 1 e os outros com epsilon 1 vão dar 0. Então, V escalar epsilon 1 é igual a T1. Como é que eu acho o T2? Eu multiplico escalarmente pelo epsilon 2. Aí esse daqui vai dar 0, esse vai dar T2 e os outros vão dar 0. Pelo T3, multiplico pelo epsilon 3. Então, na verdade, eu faço V escalar epsilon I e isso vai me dar o T índice I. Tá claro isso aqui? O Fourier descobriu isso suando lá, penou para ter essa ideia. Não existia produto escalar. Então, Fourier. Diz aí, André. Esse foi aquele momento que eu tive vontade de jogar o giz no computador. Mas como não ia acertar em você, olha só, nós não estamos em RK. Não tem coordenadas nessa história. Não tem vírgula. Esse aqui é número. Número. Esse aqui é vetor. Então, eu multiplico número por vetor e somo, faço outro número vezes outro vetor, outro número vezes outro vetor e somo. Quer que eu comece tudo de novo, já que você não estava entendendo porra nenhuma do que eu estava dizendo? Não? Não, mas vou ter que começar tudo de novo, porque, tá certo? Eu estou dizendo assim, ó, eu tenho K vetores
que estão gerando um espaço F, eles são vetores. Aí eu pego um vetor V, eu quero escrever como combinação linear deles, eu quero escrever T1 vezes epsilon 1 mais T2... Então, isso aqui são números. Aí, eu faço o quê? Eu faço V igual a T1 epsilon 1 mais T2 epsilon 2 mais TK epsilon K e multiplico escalarmente por epsilon 1. Isso aqui é número, isso é vetor, número vezes vetor, soma, soma. Bom, o produto escalar distribui. Então, isso aqui vai me dar T1 epsilon 1 mais T2 epsilon 2 epsilon 1 mais TK epsilon K epsilon 1. Isso é igual a T1 epsilon 1 mais T2 epsilon 2 epsilon 1 mais TK epsilon K epsilon 1, porque os números saem. E agora, como cada um desses é perpendicular a cada um dos outros, isso daqui dá 0, isso aqui dá 0, 0, 0, tudo dá 0, menos esse daqui que dá 1. E aí isso me permite calcular o T1. Quer dizer, o T1 vai ser dado por isso daqui. Ah, boa, vamos ver, vou fazer um exemplo. Imagina assim, que eu tenho aqui 1, 2, 3, aqui eu tenho 2 menos 1, 0, e aqui eu tenho menos 1, 3. Não, menos 1, 3 não dá certo. Vamos dizer, tenho assim, deixa só esses dois aqui, tá? Por exemplo, esse aqui é o epsilon 1, esse aqui é o epsilon 2. Aí imagina que eu pego um vetor V igual a 3, 5, 2, eu quero escrever V igual a T1 epsilon 1 mais T2 epsilon 2. Repare o seguinte, se eu fizer esse produto escalar aqui, ó, epsilon 1, epsilon 2, vai dar 2 menos 2 mais 0 dá 0. Então, eles são perpendiculares. Então, eles estão em algum lugar. Bom, o 2 menos 1, 0, está em algum lugar aqui assim. E o 1, 2, 3 está em algum lugar assim. E eles são perpendiculares. Aí eu quero escrever esse cara como combinação linear desses dois. Se ele for, né, se isso acontecer, eu vou ter que ver escalar epsilon 1 vai ser T1 epsilon 1 epsilon 1 mais T2 epsilon 2 epsilon 1. Só que isso daqui vai dar 0. Então, isso daqui vai ser T1 epsilon 1 escalar epsilon 1. Epsilon 1 escalar epsilon 1 dá 1, 4, 9 dá 14, né? Tá? Então, T1 igual a 1 sobre 14 V1 epsilon 1. Mas V1 epsilon 1
V1, não, V epsilon 1, V escalar epsilon 1, eu faço aqui, ó, 3 mais 10 mais 6, 19. Então, ó, é 19, 14. E agora, se eu quiser o T2, eu faço V escalar epsilon 2, e isso vai me dar T1 epsilon 2 mais T2 epsilon 2. Esse aqui vai dar 0. Então, esse aqui vai me dar T2 epsilon 2 epsilon 2. Epsilon 2 dá 5. Então, eu vou ter que V epsilon 2 dá 6 menos 5, 1. Então, V epsilon 2, 1 é V epsilon 2, que é, aqui é 5T2, igual a 5 T2. Então, T2 igual a 1/5. Tá? Calculei. Não quer dizer que tenha dado certo. Por quê? Porque aqui eu só tenho 2 vetores. O V está em R3. Provavelmente ele não está nesse plano aqui. Então, então aqui, ó, eu vou ter o que eu estou fazendo, na verdade? Eu estou pegando aqui o meu plano, estou pegando o V, que eu não sei se está no plano ou não, aí eu tenho aqui o epsilon 1, o epsilon 2, que não são unitários, mas são ortogonais, e achei esse cara daqui. Esse cara daqui é o quê? É 19/14 epsilon 1 mais 1/5 de epsilon 2. Vamos ver se dá o meu V. Então, eu tenho... isso daqui vai ser igual a 19/14, vírgula 38/14, vírgula 57/14. E 1/5 do epsilon 2 vai ser 2/5 menos 1/5, 0. Bom, 57/14 já não é isso daqui, né? Então, esse cara certamente não é o V. Mas ele é a projeção. Se eu fizer V menos ele, V menos esse cara, tem que dar um cara que é perpendicular a esses dois aqui. Então, quando eu fiz isso, eu calculei a projeção. Aliás, tem uma coisa, né? Está errado aqui essa conta, né? Porque... Ah, não, está certo. Está certo, porque eu já dividi, né? Tá. Pensei que eu tinha esquecido de dividir por epsilon 1, mas não, eu dividi, tá? Então, está certo. Então, em princípio, se eu fizer essa conta daqui, né, que eu não estou com nenhuma vontade de fazer, multiplicar esse por 5, esse por 14 e tal, vou achar um cara aqui, que se eu fizer V menos ele, vai ser perpendicular tanto a esse como a esse. Está claro? Não? Olha só. Vamos pensar de novo aqui, geometricamente.
eu tenho aqui o ε1, o ε2. Aí eles geram um certo plano aqui. E, por sorte, eles são perpendiculares. Plano passando pela origem. Aí eu pego um vetor V aqui que não está nesse plano. Aí eu projeto ele ortogonalmente nesse plano. Então eu vou ter um vetor aqui. Esse ponto é a projeção. Esse vetor é o vetil. O que sobrar aqui é perpendicular ao plano. Então, esse vetor aqui, que é o V, V menos vetil, se esse plano aqui é o plano F, esse cara é ortogonal ao plano F. Tá? Então, o que eu estou dizendo é que esse vetil, né, como esses caras são 2 a 2 ortogonais, eu posso dizer que vetil é igual a T1 ε1 mais T2 ε2. Se eu multiplicar por ε1, né, quando eu multiplico por ε1, eu vou ter vetil ε1 igual a T1 ε1 ε1. E o produto de ε1 por ε2 morreu. Se eu fizer vetil ε2, eu vou ter T2 ε2 ε2, porque o ε2 ε1 acabou. Então eu vou ter. Então eu tenho T1 é igual a vetil ε1 sobre ε1 ε1. T2 é igual a vetil Aí eu poderia dizer, acabou. Não, não acabou porque eu não tenho vetil para jogar nessa conta aqui. Eu tenho V. Só que como o V é o vetil mais um cara que é perpendicular a esses dois, onde tem vetil aqui eu posso botar o V. Então isso daqui vai ser V escalar ε1 sobre ε1 escalar ε1. E esse daqui vai ser V escalar ε2, ε2, ε2. Não é nada, não é nada. Se eu tivesse em Rn, né, para resolver esse negócio aqui, eu ia ter que resolver um sistema linear. Eu ia fazer um monte de multiplicações. Aqui, pelo menos, eu sei que eu faço n multiplicações, n multiplicações. Se eu engolir as somas, é como se tivesse uma complexidade 2n. Então, quando eu faço isso, eu acho a projeção. E o que sobra é perpendicular ao plano. Quer dizer, se eu fizer, eu estou dizendo, estou dizendo o seguinte, ó, que se eu tenho ε1, εk com εi, εj igual a zero se i diferente de j. Eu nem preciso supor que é 1, os caras. Né? E eu tenho um V. Então, eu pego aqui, F é o espaço gerado por ε1, ε2, ek, pego o V aqui, projeto aqui, e esse cara aqui é o V barra. Quem é o vetil? Vetil é igual a V escalar, que é epsilon,
ε1 sobre ε1, ε1 vezes ε1 mais V escalar epsilon K Por quê? Porque eu teria que fazer Vtil escalar epsilon 1, Vtil, só que o Vtil escalar cada um desses é igual ao V escalar cada um desses. Essa é a ideia importante da história. E aí eu tenho certeza, juro pela alma do Euclides, que se eu pegar o V menos Vtil e fizer o produto escalar por qualquer um dos εj, isso tem que dar zero. Então tem que fazer essa conta. Quer dizer, isso aqui significa eu fazer V menos somatório de igual a 1 até K de V escalar epsilon I, epsilon I, epsilon I, epsilon I, multiplicar por epsilon J. Isso aqui vai me dar, ó, V escalar epsilon J, que é esse com esse, menos essa soma só que eu olho para essa soma e digo, ó, todo mundo aqui com epsilon J vai dar zero, só o epsilon J daqui é que sobra. Tá? Chama-se um aniquilador, quer dizer, você tem uma soma, tem uma coisa igual a uma soma enorme. Aí você tem um cara que mata todas as parcelas dessa soma, menos uma. Tá? O que mata todas as parcelas dessa soma menos uma é multiplicar por epsilon J. Então, quando eu multiplico por epsilon J, mata todo mundo e sobra o V escalar epsilon J menos o cara daqui, né? V escalar epsilon J sobre epsilon J escalar epsilon J, que é o escalar dele, vezes o epsilon J, que vai estar daqui, escalar epsilon J. Agora cancela, cancela e dá zero. Tá legal? Eu, como bom pastor, quando eu jurei pela alma do Euclides, eu disse, caralho, se eu tiver feito uma besteira qualquer, aí vai dar errado. Né? Mas a vantagem aqui é que tá mais para mágico de aniversário do que para profeta, entendeu? Porque o mágico do aniversário, ele tira da cartola algo que ele já botou lá dentro. Então, mais ou menos assim, a gente fez a construção, a gente botou o coelho na cartola, quando disse, vou tirar o coelho da cartola, a menos que eu tivesse errado alguma conta. Então, olha, a gente tem duas coisas importantes, né? E qual é a moral da história aqui? Que eu comecei a escrever e voltei atrás. Graças à milagrosa pergunta do André. Não sei se melhorou, André? Está mais situado? Não? Ainda bem que você perguntou. Na hora eu quis jogar o giz na sua cara, mas realmente eu que estava errado. Quer dizer, e os colegas, você, nesse momento, se você concorrer
a uma eleição para representante dos alunos da matemática aplicada e engenharia matemática com a Márcia, você já tem chance de tirar segundo lugar, mas se esforçar um pouco mais, você já vai. Então, então nós temos o seguinte, ó, epsilon 1, epsilon k com epsilon i escalar epsilon j igual a 0 se i diferente de j. Então, eles são ortogonais. Não precisa ser unitário, né? O luxo, tudo bem. F gerado por epsilon 1, epsilon k. E V qualquer. Tá? O E está contido, V é um elemento de E. Então, acontece duas coisas. A primeira observação, as duas podem se resumir a uma só, mas a primeira possibilidade é a seguinte: se V pertence a F, então V é igual a V escalar epsilon 1 tá? Sendo que, claro, se eles fossem unitários, eu não precisava desses denominadores aqui. Mas a segunda possibilidade é se o V não pertence a F, então eu não posso escrever ele assim, mas nem tudo está perdido. Né? Então implica o seguinte, que V menos Vtil escalar epsilon i igual a 0 para todo i de 1 até k, com Vtil, eu queria copiar e colar isso aqui, mas vou ter que escrever de novo. Eu devia ter escrito de outra maneira, né? Mas... Então, esse é o processo de Gram-Schmidt, é isso aqui, né? Quer dizer, você construiu o epsilon 1 até o epsilon k, aí você tem um VM sobrando. Aí o que você faz? Você faz Vtil igual a VM menos somatório de igual a 1 até k de VM escalar epsilon i sobre epsilon i, epsilon i, epsilon i. O que é isso? Você tem aqui os epsilon 1 até epsilon k aqui, tem o V M aqui, você projeta ele aqui, e esse cara daqui, vamos chamar assim, é o Vtil, vamos botar assim, Vtil k mais 1, né? E aí, este cara, se esse cara não é igual a isso daqui, ele é perpendicular aqui, você usa ele para ser... Você pode até chamar ele de epsilon... Na verdade, você pode chamar esse cara aqui de epsilon k mais 1. Tá? Quer dizer, aqui, ó... Deixa eu organizar melhor. Esse cara vai ser o epsilon k mais 1. Ele não é unitário, mas se eu quiser que os caras sejam unitários, a cada passo eu divido ele pela norma dele. Tá? Quer dizer, se eu quiser, ou
Vamos chamar esse cara daqui VK mais 1 barra, ou Epsilon-K mais 1 igual a 1 sobre a norma do VK mais 1 barra se eu quiser o cara unitário. Então isso permite a gente pegar, por exemplo, uma base de Rn que não é, uma base do espaço qualquer que não é ortogonal, os caras não são unitários nem ortogonais, e você vai transformando numa base com vetores unitários e ortogonais. Tem uma coisa importante, interessante, que é o seguinte, ó. Esse cara daqui, ó, você tem esse e ele vira esse, ele só, vamos dizer, como se você projetasse esse para cá. Só que quando você está em Rn, você tem K vetores aqui, você não tem um cara ortogonal. Você tem N menos K. Então não é tão simples assim, você tem que projetar aqui e tomar a diferença. Entendeu isso? Em R3 você tem um plano, tem um vetor aqui, aí você projeta na direção normal ao plano. Mas se você tiver em R15, tiver um plano gerado por dois vetores, o espaço ortogonal a esses dois vetores tem 13 dimensões. Então não dá para projetar assim tão simples. É melhor você projetar, você já tem esse cara aqui, projeta aqui, aí tira a diferença, você tem mais um. Aí sobraram ainda 12 dimensões perpendiculares a esse cara de dimensão 3. Projetar é crucial. Né? Projetar é compactar. Ó. Esse cara daqui tem dimensão K. Você está com um cara de dimensão N, tem N coordenadas. Quando você projeta aqui, você pega um cara que você representa com K coordenadas. Então, vamos dizer, se você projetar todos os vetores, vamos dizer, você tem uma nuvem de vetores lá, um monte de gente. Mas se eles estão todos mais ou menos pertinho de um plano, eles estão em Rn, estão pertinho de um plano de dimensão 10, um espaço de dimensão 10, você projeta nesse espaço de dimensão 10, e aí todo mundo passa a ser dado por 10 coordenadas. Em vez de ser dado, sei lá, por 1 milhão. Claro que depende das condições, né? Nem sempre isso vai ser bom. Tá? Um exemplo de situação eventualmente assim, câmera de segurança. Câmera de segurança, você tem lá ela filmando um negócio, por exemplo, aqui mesmo, ó, tem um cenário parado e só eu estou me movendo um pouco. Então, a cada segundo tem 30, ou talvez menos, se for câmera de segurança, imagens, cada uma é um vetor. Mas esses vetores, eles estão variando um pouquinho. Então, talvez você consiga um número menor de vetores. Vamos dizer, a imagem tem... Não sei qual é a definição. Bom, se for essa... Eu estou filmando 4K. Então, são... vamos dizer, 4... É mais do que... 1900 e... Bom, acho que é 3... Bom, é mais de 1 milhão, vamos dizer assim. Estou filmando com alguma coisa. Mais de 1 milhão de coordenadas cada imagem. Fora as cores. Se você reduzir isso para 1000, melhorou muito. Então, pode ser que você olhe e diga, ó, aqui tem um espaço de dimensão 1000, mais ou menos, tirando um vetor e tal. Então, vamos projetar todo mundo aqui, eu vou perder algum detalhe, mas vou continuar conseguindo ver o que aconteceu. Então, faz isso.